Morgen Jansan Pemage Sardom Polar Yatsen Chogi Nyodrum Yeg Pemajun Eje Sudran Kordu Kadro Mampekor Je Sudadrupchi Jinji Labjir Jesus Sao Guru Pemasi Jihun Warjen Yujin Nunjan San Pema Gisardum Pola Yatsen Chogi Nyudrum Yeg Pema Jun Eje Sudrang Kordu Kadro Mampekor Je Sudadrupchi Jinji Lapti Jesus Sao Guru Pemasi Jihun Warjen Yuji Lujam San Pema Gesardum Pola Yatsen Chogi Nyudrum Yeg Pema Jun Eje Sudran Kordu Kadro Mampekor Je Sudadrupchi Jinji Lamchir Jesus Sao Guru Pemasi Jihun Warjen Yuji Lujam San Pema Gesardum Pola Yatsen Chogi Nyudrum Yeg Pema Jun Eje Sudran Kordu Kadro Mampekor Je Sudadrupchi Jinji Labchir Jesus Sao Guru Pemasi Jihun Sanje Chodan Sochi Chonan Lajan Bardo Dagi Cham Sochi Dagi Jin Soji Peso Nanchi Drola Penche Sanje Dropasho Sanje Chodan Sochi Chonan Lajan Bardo Dagi Cham Sochi Dagi Jin Soji Peso Nanchi Drola Penche Sanje Dropasho Sanjay Chodan Sochi Chonan Lajan Bardo Dani Chan Sochi Dagi Jin Soji Peso Nanchi Drola Penche Sanjay Drupan Shu. Então, a gente está fazendo hoje o segundo encontro desse texto, né, que se chama Viver é Morrer. O título já dá para a gente parar e começar a meditar sobre ele, né? Porque a gente já se dá conta que para a gente viver uma coisa, morrer é outra, né? E aqui ele coloca ah, essa essa constatação para a gente, né? De que essas coisas elas andam juntas. Então, viver é morrer. Na semana passada a gente viu essa apresentação do texto e do tema, né? Do assunto. E a gente andou nesse texto, né? A gente andou até a página, se eu não me engano, seria a página 18, né? Em que ele convidou a gente a fazer um trajeto em que a gente começou a olhar o tema da morte, do morrer e do viver e assim por diante. E aí ele nos convidou a contemplar o aspecto ilusório das experiências, né? E ele tentou nos fazer esse convite de nos pegar pela mão, nos levar até esse ponto, né? Então, foi o que a gente olhou na semana passada. Então, tem um subtítulo ali que vocês vão encontrar, que está escrito A Vida é uma Ilusão. Ele parou nesse ponto, né? Que é onde a gente vai recomeçar. Então, diz assim, ah, dentro do budismo, a gente poderia dizer assim,
Inúmeros métodos estão disponíveis para aqueles que estão ansiosos para entender plenamente a natureza ilusória da vida e da morte. Aí ele coloca aqui uma frase que é uma das mais fortes, assim, né, do texto como um todo para a gente olhar. Ele diz assim: de fato, o único propósito de todos os ensinamentos do Buda é a compreensão de que todos e cada um dos fenômenos são ilusões. Isso aqui a gente tinha que parar e olhar um pouco. Por exemplo, ele não está dizendo que o único propósito de todos os ensinamentos do Buda é a felicidade, porque não é. O propósito dos ensinamentos é que a gente acorde. Quando a gente diz que não é felicidade, não é que seja a infelicidade, né? O sofrimento. Não, é que não é sobre isso, é sobre acordar. Então, felicidade e sofrimento a gente tá, é como num sonho à noite. Se o sonho tá bom, se o sonho tá ruim, está sonhando. A questão é como é que a gente acorda. Só que tem um bônus nesse processo, que à medida que a gente acorda, vai surgindo uma sensação, uma percepção mais leve das coisas. Aí, se a gente vai chamar isso de felicidade e assim por diante, a gente vai dando nomes, né? Mas o propósito mesmo é a gente acordar. Então, isso que é o sentido. Por isso que tem um dos textos do Dzongzhen que em português ficou traduzido por não indicado para a felicidade. Porque ele vai dizer que o budismo não vai cooperar muito, né, com a felicidade, porque ele vai nos convidar a olhar as coisas de uma maneira muito profunda. E isso talvez vá contra as nossas próprias idealizações e fantasias que a gente tinha construído para a nossa vida, nossa carreira e assim por diante, né? E aquilo vai sendo um pouco que despedaçado, porque a gente vai sendo confrontado com a realidade crua das coisas. Então, se o nosso refúgio for apenas esse, a frustração ela é inevitável. Mas se a gente conseguir, de alguma maneira, gerar uma conexão em acordar, aí a gente tem chance. Então, aqui ele resume isso, que é muito importante para a gente. O único propósito dos ensinamentos do Buda é a compreensão de que todos e cada um dos fenômenos são ilusões. É que a gente possa acordar. Só que quando a gente diz ilusões, até alguém levantou isso na semana passada, é, fica meio estranho, porque é como se a gente tivesse errado, né? Mas aqui, o que ele está convidando a gente a ver, que ele começou a investigar na semana passada, é o fato de que a gente vai se dando conta que não tem uma realidade objetiva lá fora esperando pela gente, que a gente vai simplesmente chegar e constatar ela, como alguém que pega um termômetro, bota assim e diz, nossa, tá 28 graus, tá quente, né? Aí então, a gente está provando que a realidade objetiva está ali, a gente botou o termômetro. Mas aqui, uma outra maneira de falar que a gente não tem uma realidade objetiva única é a gente dizer que os fenômenos são como ilusões. A melhor constatação disso é a gente perceber as pessoas que a gente divide a casa, porque cada uma vê uma realidade objetiva, que nunca é igual à nossa, provavelmente, nunca é exatamente igual. A base de todos os conflitos está ligado ao fato de que cada um está vendo uma coisa, e a gente tem uma dificuldade enorme de se entender, porque cada um vê e jura de pé junto que aquilo que está vendo é verdadeiro. E é mesmo, só que não é absoluto. Isso que é a dificuldade da gente. Então, como é que a gente lida com o fato de que a gente está sempre vendo uma coisa que, no fundo, é muito particular nossa e que os outros não estão necessariamente vendo aquilo que a gente está vendo? E é difícil comunicar o que a gente está vendo, é difícil para os outros comunicarem o que eles estão vendo, é difícil a gente, de fato, conseguir entender o que os outros estão vendo. Essa comunicação acontecer, porque ela sempre vai ocorrer pelos filtros do que a gente conhece. Se o outro apresentar uma coisa estrambólica para a gente, que a gente não faz muita ideia do que seja, fica difícil, né? Mas essa é a vida, por isso que dá tanta complicação. Então, cada um tá vendo uma coisa. É bonito assim, a gente sai com algumas pessoas, vai num lugar, depois quando volta alguém pergunta, e como foi? Aí cada um conta uma história.
Nem parece que foi todo mundo no mesmo lugar. E não foi. Cada um foi num lugar. Embora objetivamente pareça o mesmo, mas cada um viu alguma coisa. E é assim com tudo. Então, essa descrição, ela é uma forma da gente se dar conta dessa qualidade de ilusão. Ilusão, talvez, é, a gente poderia pensar outras palavras para isso, mas é esse sentido de que a objetividade é subjetiva, né? Aquilo que a gente acredita que é completamente objetivo é subjetivo, porque com certeza os outros não estão vendo exatamente aquilo que a gente está vendo, né? Como comunicar isso, né? Como não desautorizar o que os outros estão vendo e a gente não desautorizar a gente mesmo pelo que a gente estiver vendo, né? Mas ao mesmo tempo a gente guardar uma desconfiança, né? A gente vai precisar desconfiar da realidade, sempre, né? O Prajnaparamita, ele na verdade nos ajuda a desconfiar. É como se ele mostrasse que as coisas no fundo não são bem confiáveis, porque elas não existem de verdade, né? Que a gente estiver vendo. Então aqui ele está devagar convidando a gente a pegar assim uma um martelo, pegar alguma coisa para quebrar e a gente vai começar a lapidar assim essa rocha que é o samsara. Devagarzinho a gente vai lapidar esse samsara. Então ele diz assim: você pode, por exemplo, começar por escutar tudo que você puder sobre as ilusões que são a vida e a morte. Nunca será demais ouvir sobre isso. E não se engane pensando que escutar e ouvir não sejam práticas autênticas do Dharma, porque na verdade justamente é o contrário. Então, elas são práticas autênticas do Dharma, né? Ouvir, escutar e assim por diante, né? A gente está exposto a isso. Mas o que é insuficiente é só fazer isso. Por isso que ele continua, né? Então ele diz assim: então a gente escuta, a gente ouve, aí ele diz: a seguir, contemple sobre o que você ouviu. Essa parte começa a ficar interessante para nós, né? Contemple sobre o que você ouviu. O contemplar é a gente encontrar exemplos na nossa vida. Assim, dentro da trajetória da nossa vida, a gente encontrar exemplos disso, né? De cada uma dessas coisas. E aprenda mais, lendo livros ou ouvindo assim por diante. Por fim, vem o mais importante, que é o que ele traz, né? O mais importante seria o quê? Procure se acostumar com o que você aprendeu. Eu adorei essa expressão, se acostumar. Porque, por exemplo, a gente escuta, ouve, contempla a impermanência, mas a gente não se acostumou com ela. A gente não está bem acostumado com ela, porque a gente fica meio irritado com a impermanência, né? Então, como que a gente se acostuma com aquilo que a gente escutou, que a gente ouviu e que a gente contemplou? Como que a gente faz esse exercício de se acostumar com aquilo, né? E costume é uma palavra interessante, porque ela está ligada ao hábito, né? O hábito significa que muitas vezes a gente esteve envolvido naquilo, né? Então teve uma intimidade, uma familiarização, a gente se acostumou. É a mesma coisa. A gente vai precisar se acostumar com essas noções todas, né? Então a gente se acostuma quando a gente lê, quando a gente fala, mas a gente de alguma maneira internaliza aquilo de alguma forma, em algum momento. Como é que a gente se acostuma? Aqui no bom sentido, né? Como fazer? Aí ele dá umas ideias ótimas. Ele diz assim: existem vários métodos para se acostumar com a ideia de que a vida é como um sonho. A mais simples e efetiva é fazer algumas perguntas. E apenas pergunte. Não é preciso encontrar uma resposta para todas elas. Essa noção da pergunta é muito legal, porque aquele livro da Lama Elizabeth é justamente isso, né? O poder de uma pergunta aberta. É uma pergunta que não procura encerrar o assunto, não procura definir ou determinar uma coisa é assim ou assado. Mas o fato de perguntar já nos coloca numa posição aberta, numa posição de quem não sabe, né? Numa posição de quem está aberto. Isso que é a questão, né? Não é tanto a resposta, mas a gente se fazer a pergunta e a gente
ficar um pouco em pause, assim, vendo o que que acontece, né? Se a gente for um pouco prático demais, a gente não vai conseguir, né? Então a pessoa tem que ter uma habilidade, assim, ar, né? Um pouco para fazer isso, né? Se for muito terra, não funciona, mas enfim. Não é preciso encontrar uma resposta para todas elas. Aí, semana passada tinha esse poema, né, do Zhuangzi, né, aquele da borboleta. Então ele dizia assim como o Zhuangzi, observe uma borboleta e se pergunte: essa borboleta está me sonhando? Eu sou o sonho da borboleta? Que é uma coisa que a gente não se pergunta, né? Porque como que, uma vez que a gente sempre é o personagem principal da nossa própria realidade, é difícil a gente colocar alguma outra coisa, um outro, como um ponto de referência da realidade que a gente se pergunta, bom, mas e eu com relação a esse outro, eu existo ou não existo? Porque a gente está sempre se checando, né? Mas esse exercício de deslocar o que seria o ponto central da experiência da realidade é mais difícil da gente fazer, né? A gente pode pegar uma coisa com a borboleta. Se vocês tiverem gato, é ótimo, né? Porque os gatos não estão muito aí pra gente, né? E os gatos pra gente, a gente pros gatos seria o quê, né? Aí a gente é o sonho deles. Como que é? Não é isso, é uma. Aí ele diz assim: belisque-se, com força ou com gentileza, como você quiser, e se pergunte: quem está beliscando? Quem está sentindo o beliscão? Parece estranho, mas quando a gente vê os textos de Yoga dos Sonhos, por exemplo, tem essas instruções para a gente saber se a gente está de fato sonhando, né? Então tem esse momento, né, que é o momento inicial da prática de Yoga dos Sonhos, em que a gente se dá conta que está sonhando. E a gente não acorda porque se deu conta que está sonhando, e nem acaba o sonho porque a gente se deu conta que está sonhando. Mas, uau, eu estou sonhando. Aí isso é um ponto interessante, mas é o início do processo, porque aí, se a gente descobre que a gente está sonhando, a gente poderia testar se a gente consegue fazer alguma coisa com isso. E uma dessas coisas, essa noção da pessoa beliscar está escrita, né? A pessoa se beliscar, porque o corpo de sonho, será que é de sonho ou não é? Como que é a pessoa se beliscar? Tem que puxar o nariz. Então, os textos eles dizem: você puxe, experimente puxar o nariz no meio do sonho. Experimente pular. Aí eles dão várias dicas que estão ligadas ao corpo, né? A gente desafiar o corpo, não necessariamente sair voando, mas fazer coisas simples assim com o corpo, né? Porque e observar o que que acontece. Puxa o nariz vem, o nariz não vem, né? Aí a gente pula, então não parar onde a gente começa a pular no meio do sonho. Então a sensação de realidade começa a ficar estranha ali, né? Então é um pouco esse é o sentido aqui. Aí ele continua, ele diz assim: apenas saiba o que você está pensando e observe. Ou seja, se dê conta do que você está pensando sem julgamento. Isso aqui é o próprio exercício do Satipatthana, né? Por exemplo, a gente não achar que tem alguma coisa errada com o fato de que a gente está pensando. Por exemplo, agora, nesse momento, você deve estar pensando em algo. Cada um de nós está pensando em alguma coisa. Não importa o conteúdo, não precisa nem revelar. Enquanto pensa, apenas saiba que você está pensando naquilo. Por exemplo, se o pensamento for ruim, não permita que ele o leve a outro pensamento, seja bom ou ruim. Seja qual for o pensamento original, supor, o pensamento ruim original, você apenas observe, sem julgar. Yama vai ficar brabo com essa prática, porque Yama vai dizer esse pensamento ruim você não deveria estar tendo, né? Esse pensamento inferior, esse pensamento raivoso, esse pensamento invejoso. O Yama é quem fica criticando a gente, né? Ele fica criticando a nossa prática e fica diagnosticando a nossa prática. E aí a gente perde muito tempo com isso.
Então aqui ele está dizendo, seja qual for o pensamento original que você teve, ruim, não importa, apenas observe-o. Se você achar, julgar que o seu pensamento for bom, você apenas observe-o, mas sem precisar fazer alguma coisa com isso, né? Por exemplo, se você estiver pensando sobre as chaves do seu carro, apenas saiba que você está pensando sobre as chaves do seu carro. Enquanto você pensa sobre as chaves do seu carro, se de repente desejar uma xícara de chá, apenas saiba que você está pensando numa xícara de chá. Não tente terminar o pensamento sobre as chaves do carro. Apenas se dê conta da loucura da mente, sem tentar consertar a loucura da mente. Isso aqui é muito interessante, porque ele está convidando a gente a fazer um exercício de desacoplamento dos pensamentos, né? Para a gente conseguir ver a loucura que é aonde a nossa mente nos leva. Se a gente não conseguir gerar um pouco de afastamento, a gente vai acreditar na nossa mente, a gente vai acreditar nos pensamentos. E se a gente acredita, 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 aquilo vira realidade para nós. E não porque aquilo tem algum lastro na realidade, no mundo objetivo, é simplesmente porque a gente passou a acreditar. A gente está cheio de exemplos agora na internet, né? A gente recebe umas notícias, a gente passa a acreditar, a gente não questiona, acredita, acredita, aquilo vira realidade. É um fenômeno, é um fenômeno. Então, é o poder do pensamento. Isso é quase, assim, coisa jovem místico, né? Mas é assim que funciona. A gente vai acreditando, 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 que vira real. Mas é porque a gente não consegue duvidar da mente, né? A gente não consegue duvidar do que surge dentro da nossa mente. Isso é bem importante. Então aqui ele não está nem convidando a duvidar, mas ele está convidando a gente a perceber. Perceber significa que a gente não está fundido com aquilo. Isso é muito importante, porque isso é todo o caminho da meditação, e ele vai oferecer isso para a gente. Isso também vai ajudar a gente a gerar essa sensação de que as coisas não são tão reais quanto parecem, né? Ele diz: caso você se sinta tomado pelo medo da morte, apenas olhe para aquilo. Não pense sobre o que você pensa que deveria estar fazendo, ou como que você deveria estar olhando para o medo da morte, né? Nossa, eu deveria estar fazendo metabava, né? Eu deveria estar alguma coisa. Não fique dando corda para isso, nem sobre como que você pensa que deveria estar fazendo. Esses poucos pensamentos, no mínimo, irão ajudá-lo a entender que grande parte do seu mundo interno e externo não passa de conjecturas e projeções. São viagens nossas, né? Viagens. São viagens que a gente entra e não vê que entrou. A gente vai ver que entrou, às vezes passou 10 anos, né? Pensa, onde é que eu entrei, né? Como é que eu acreditei naquilo, né? Que loucura foi aquela? Esse foi o tempo que a gente precisou para conseguir desacoplar um pouco e ver, nossa, mas olha por onde eu andei esse tempo, né? Não era eu. Então, isso é essa habilidade que ele está convidando a gente a cultivar, que é uma habilidade da gente se enrolar menos com os pensamentos. Mas não porque a gente vai suprimir, ou a gente vai criticar, ou a gente vai encaminhar eles para um lugar ou para o outro, mas a gente vai fazer essa prática de se dar conta. Isso é uma prática de despertar, num certo sentido. Um despertar gradual, né? Esse despertar gradual, ele vai derretendo a sensação de solidez do que a gente estiver vivendo. Mas vamos supor que essa conversa é muito estranha, assim. É muito tilelê. Aí a gente faz o quê? Aí ele diz assim, bom, supor que você
não tem tempo nem inclinação para se acostumar com a visão de que o samsara é uma ilusão. Isso é meio bobagem. Fazer o quê? Procure, ao menos enquanto ainda você estiver vivo e saudável, não se apegar demais aos seus planos, esperanças e expectativas. Que aqui é como se ele trouxesse um elemento terra, assim, bem prático, né? Que não tem muito como questionar. No mínimo, prepare-se para a possibilidade de dar tudo errado. Então, isso aqui é a descrição da primeira nova verdade. E isso aqui é muito importante que a gente veja, porque é muito difícil a gente se dar conta disso sem o ensinamento. Porque a transição que a gente vai fazer é uma transição de pegar aquilo que é uma desgraça pessoal e a gente vê que aquilo é simplesmente o fato que as coisas sempre foram. Não é uma condenação nossa, não é que a gente fez alguma coisa errada. É que é assim. E não tem nem PROCON para tu reclamar. Reclamar para quem, né? A gente vê que é o Sansara. A gente vai vendo que tem um caráter impessoal nisso. Então prepare-se para a possibilidade de dar tudo errado. Tudo que é bom na sua vida pode, num piscar de olhos, tornar-se exatamente o oposto. E tudo que você valoriza pode, de repente, deixar de ter valor. E cada um tem umas boas histórias para contar aqui, né? Uns bons relatos assim. Então, a gente se une na desgraça aqui, né? A desgraça nos une, porque a gente vai vendo que a gente tem essas histórias, né? Aí ele conta uma história. Ele diz assim: imagine que o seu melhor amigo vai morar no outro extremo do país. Vocês passam a se encontrar raramente. E aí, com o tempo, tornam-se emocionalmente distantes um do outro. Até que um belo dia, ele escreve algo numa mídia social que deixa você profundamente ofendido. Ele posta uma bandeira do Brasil. Então, de uma hora para outra, ele passa a ser o seu pior inimigo. Essa é a nossa história, né? Aí começa lá, bandido bom é bandido morto. Aí não tem mais, perdemos um amigo, né? A vida tá cheia desses testes de realidade. Isso aqui é a nossa história familiar, assim, dos últimos anos, né? Família nuclear ou família extensa, não importa, mas cada um tem. A gente tem umas histórias para contar disso daqui que não sabe muito bem como fazer, né? Testes de realidade. É que o nosso budismo anda mais ou menos daí. Estar consciente de como as coisas mudam é uma forma útil de treinamento mental. E abrir mão de todo o seu apego a planos, horários, expectativas reduzirá consideravelmente o seu medo da morte. Porque é quando tudo a gente perde o controle total, né? Aí ele dá ele faz uma constatação aqui que é muito importante que a gente perceba, né? Ele diz assim: se você não passar por frustrações e fracassos enquanto você está vivo, você ficará muito mais apavorado quando tiver as portas da morte. Isso é bem verdade, porque a vida de alguém que deu tudo muito certo é uma vida muito frágil, né? Porque o menor obstáculo, a pessoa não tem, a gente não sabe o que fazer, né? Agora, se aquilo vai dando errado, a gente vai desenvolvendo um pouco de resiliência, né? E essa resiliência diante da impermanência, ela nos ajuda. Claro, então será muito tarde para que você possa fazer algo por si mesmo. Se você tiver sorte, os seus amigos, os seus familiares, talvez queiram assumir a responsabilidade de reunir as causas e condições que poderão lhe trazer algum consolo e coragem. Mas a melhor coisa que podemos fazer para uma pessoa que está morrendo é não mentir sobre o que está acontecendo com ela. Isso aqui é muito interessante. Todos os textos budistas, e eu acho também daqueles que trabalham com cuidados paliativos e assim por diante, eles são unânimes nisso, né? Que é a gente dar real.
Porque aí a gente tem a possibilidade de saber o que que vai acontecer, onde é que a gente está metido, tem um cenário, né? Então não é o momento da gente disfarçar, né? E bater no ombro e dizer que tá tudo bem. Não, é assim, vai acontecer isso. Isso é muito importante, né? Todos os textos, mais adiante, quando começar processos mais detalhados do morrer mesmo, aí tem esses detalhes, né? Mesmo esses estudos como o Lama tem conduzido, né, agora, eles trabalham com isso, num certo sentido, né? Então, isso foi. Aqui é como se fosse um conjunto de conselhos que ele dá para gente, né? Para gente ir olhando, que é muito interessante, né? Eles são muito interessantes, todos eles, né? Então, o primeiro deles é diminua suas expectativas, baixa a bola, né? Esse é o primeiro. Eu não acho que tenha necessariamente uma ordem assim específica, né? Mas eu acho que são coisas que ele foi lembrando, né? Eu acho que é mais aberto isso. Depois, ele diz assim. Não só diminua suas expectativas, né, baixa a bola, como também reduza o seu egoísmo. Então ele diz assim: o tipo mais intenso de medo é causado pelo egoísmo e pela ganância. Nós todos estaremos sozinhos depois da morte. Mas se você tem o hábito de estar sempre demonstrando a sua obsessão por si mesmo diante de uma audiência que o admira, você vai achar a solidão da morte simplesmente insuportável. Acostumado com com a admiração de bajuladores que atendem aos seus mínimos desejos, quando você se encontrar completamente só, você será dominado por um medo inimaginável. Assim, ao reduzir o seu egoísmo, você poderá reduzir a intensidade do seu medo. É como se fosse uma autoimportância, né? E uma necessidade de validação dos outros infinita, né? Que a gente tem. O nosso Javali tem isso. Aí, se a gente não conseguir atravessar, aí aquilo não é um show, né? Não vai ser um show pra gente. E reduza o apego à vida mundana. Aqui ele diz assim: algumas pessoas, elas sentem medo da morte porque elas temem a dor física. Assim, vai doer, né? Vai ficar sem ar, como é que vai ser, né? Vai ter anestesia ou não vai ter? Mas ele diz assim: nem todos, porém, vão morrer com dor. Se você vai morrer com dor ou não, isso na verdade depende do seu próprio karma. Como cada pessoa tem um karma bem diferente das demais, cada uma terá uma experiência de morte única. Algumas, elas não se dão conta de que estão morrendo, por exemplo, né? Outras, elas nem percebem que estão mortas ou que já morreram há dias ou semanas. Por exemplo, para algumas pessoas, a morte pode atacar de repente, como um raio, ou ser uma longa agonia. É o karma, né? Os tibetanos são muito econômicos com isso. Eles dizem é o karma da pessoa, e ponto. A maior parte da dor infligida pela morte é causada pelo apego emocional à vida, posses, amigos, familiares, propriedades e preocupação com negócios inacabados. Isso aqui é a nossa tragédia pessoal, né? Porque é só a gente olhar, seja para a gente, seja para aqueles que estão próximos de nós, isso aqui é a grande agonia do tema da morte, né? Porque quem é que vai ficar com isso? Quem é que vai ficar com aquilo? E aquilo que a gente começou e não terminou. Aí começou uma reforma e não terminou. Aí comprou não sei o que, não sei aonde e não terminou. E aí vendeu, mas não terminou de pagar. E ficou devendo.
E quem é que vai alguma coisa? Aí descobre que tem um terreno não sei aonde, que tá no nome do fulano, e o fulano não sei o quê, morreu. Hum. É um drama, né? E essas coisas a gente se enrola, né? A gente se enrola. Então, isso aqui é muito interessante porque ela é uma dor que ela não está necessariamente ligada ao fato pessoal da dor em si, mas a tudo aquilo que sustentava a nossa identidade, né? Que sustentava as nossas relações. Isso é interessante de perceber, né? Não é que a pessoa está nesse, parte grande do sofrimento que ele está dizendo é desnecessário, se a gente conseguir encaminhar essas coisas, né? Então, a maior parte da dor infligida pela morte é um apego emocional a essas coisas. Que o que ele está dizendo é que enquanto a gente estiver saudável, né, que é uma coisa que ele disse antes, ali nos parágrafos antes, né, a gente pode aproveitar esse momento para começar a iluminar essas coisas e como que a gente quer lidar com elas, né? Como é que a gente quer encaminhar elas e que a gente imagina, o que que a gente gostaria que seja feita com elas. Que isso é uma forma da gente não só cuidar e aliviar daqueles que vão seguir, como é uma forma da gente cuidar da gente mesmo, né? Então a gente se antecipa com relação a isso, né? Tanto quanto for possível. Aí ele diz: viver é morrer. Uma vez que eu nasci, eu devo morrer. Portanto, aí fica assim. Aí vem essa pergunta: mas nada nos ajudará no momento da morte? Então, tudo o que nós, seres humanos, fazemos, pensamos, sentimos enquanto estamos vivos é movido por ignorância, emoção e karma. E são a nossa ignorância, emoção e karma que conspiram para assegurar que todos tenhamos de enfrentar a vida e a morte completamente sozinhos. Isso aqui é interessante porque, por exemplo, em vida a gente sente que tem companhia, né? Mas tem um aspecto solitário de fundo, que é o fato de que quando as emoções brotam, é a gente que vai ter que resolver aquilo, né? Quando o apego brota, é a gente que vai ter que lidar com aquilo. Quando vem a ansiedade, é a gente que vai ter que resolver aquilo. Então, e a morte é uma coisa dessas, né? Por mais que possam ter pessoas próximas, as lembranças, as visões e tudo que estiver acontecendo, é tudo muito pessoal. Então, não há escolha. Uma vez tendo nascido, nada nem ninguém pode evitar a nossa morte. E a morte inevitável, ela começa com o nascimento. E não temos o poder de resistir a ela. Por exemplo, se você não deseja vivenciar o desamparo e a solidão da morte e do renascimento, você deve reunir, enquanto está vivo, as causas e condições para nunca mais renascer. Esse é o plano A. Esse é o plano A, atingir a iluminação. Só que o alfabeto é grande, né, para nossa sorte. Tem plano B, tem o plano C, aí tem os outros, né? A gente vai melhorando. Mas esse aqui, o que ele traz é o plano A, para nunca mais renascer. Para resolver de uma vez, né? Aí ele dá um relato que ele é muito sincero, né? Ele é muito realista, assim, de como a gente pode perceber isso, né? Ele diz assim, por exemplo, pensando na hora da morte, né? Talvez você se encontre rodeado de amigos e familiares na hora da sua morte, mas é extremamente improvável que eles possam fazer algo por você nesse momento, porque na verdade eles podem até piorar as coisas. O que acontecerá se enquanto você exala o último suspiro, perceber que os seus parentes avarentos já estão brigando como abutres para ver quem fica com o quê? Aí, imagina
possibilidade da pessoa manter algum tipo de. A pessoa vai lembrar do Sutra do Coração nessa hora, e vai lembrar das cores dos Jnani Budas que vão surgir no estado lá do bardo alucinado de Dharmata, e ela vai lembrar que ela tem que transferir a consciência por não sei aonde naquele momento, e está rolando uma confusão dessa ali no nosso redor, né? Se antes do corpo esfriar, eles já começaram a pilhar sua bela casa, os seus tesouros, invadir as suas contas de e-mail, pegar senhas, abrir o seu cofre forte no banco. Se ainda ao redor, assim, no velório, vamos pensar, né? Ainda no velório, ao redor do leito de morte, eles já estão batendo boca para saber quem ficará com a sua inestimável escrivaninha Luís XV, enquanto que o inútil do seu sobrinho folheia uma das suas preciosas primeiras edições. Então, esse é um cenário apocalíptico, assim, né? Que a gente sabe que acontece. Um outro cenário apocalíptico é assim, por outro lado, ter as pessoas que você ama e que amam e que o amam ao lado da cama na hora de partir pode fazer com que a dor da separação seja insuportável. Porque daí é muito emotivo, né? Aí começa todo mundo a chorar, é muito difícil manter a calma nessa hora, mesmo para a pessoa que está morrendo. Muito difícil se despedir, né? Então é interessante porque os tibetanos são muito cuidadosos, né? Com relação à percepção dos processos sutis e grosseiros que acontecem aqui, né? Então, isso aqui é uma descrição bem realista, assim, do que pode acabar acontecendo, né? Então, como acalmar essas coisas? A mente humana grosseira, ela tende a pensar na morte como a separação definitiva entre o corpo e a mente. Uma descrição mais precisa é que a morte, ela marca o fim de um período de tempo. Essa descrição dele aqui eu acho maravilhosa, né? Morte não é o fim. Ela é o fim de um período de tempo. É um tempo que segue além da vida e da morte. Então, morte, ela marca o fim de um período de tempo específico, mas não é o fim. Ele vai explicar isso. Ao longo da assim chamada vida, nós estamos experienciando uma série contínua de mortes. Ao longo da vida, a gente passa por várias mortes. Por exemplo, a morte da morte é o nascimento. Isso aqui é interessante, porque aí a noção de um bardo, ela fica muito clara, né? Quando que termina o bardo da morte? A morte morre quando nasce alguma coisa, né? Então, isso é a morte da morte. A morte morreu, porque nasceu alguma coisa. Acabou a morte, nasceu. A morte do nascimento, que é esse desabrochar, esse início, né? Essa explosão, é a permanência. Porque o nascimento tem alguma coisa vindo, né? Tem um movimento surgindo. A gente não sabe muito bem como que vai ser, o que que vai dar. Aí, de repente, tem uma permanência. Então, aquilo tem uma continuidade. Então, parou de nascer. A gente já conhece como que é, já tem uma ideia, né? Então, agora é o tempo do dia a dia, a famosa segunda-feira, né? As coisas seguem. Agora, quando que isso termina? A morte da permanência é o nascimento da morte. Tem algum momento que começa a aparecer uma ferrugemzinha em algum lugar, no nascimento da morte. Tudo que nós experimentamos é simultaneamente uma morte e um nascimento. E se você está sujeito ao fenômeno chamado tempo,
Se você sente que o tempo exerce influência sobre você, você também está sujeito à morte. Você está suscetível à morte. Então ele diz assim, por exemplo, aquilo que em geral a gente chama de vida, de viver, de estar vivo, é cheio de acontecimentos. Mas a morte, que talvez seja o mais importante dos acontecimentos, é bem o oposto. Se você morresse essa noite, perderia sua identidade e tudo que você possui, e nenhum dos seus planos viria a se materializar. É por isso que a morte é um problema tão grande, porque a gente deixou várias coisas penduradas por aí. A gente deixou um monte de coisa andando que a gente não terminou e aquilo está pendurado na nossa mente. Pendurado como numa venda que tem um caderninho e aquilo está pendurado. Tem um monte de coisa pendurada. Para a maioria de nós, o nascimento é bem menos preocupante do que a morte. E nem de longe o nascimento parece tão apavorante quanto a morte. De fato, nós, na verdade, nós adoramos os nascimentos. Por exemplo, quando um bebê nasce, nós parabenizamos os pais e depois nós comemoramos os aniversários do bebê. E tem o mêsversário, que é um fenômeno mais recente, né? Porque tu não comemora só uma vez por ano, né? Tu pode fazer aquilo mensalmente. E dá para criar diferentes períodos de tempo de aniversário, né? Tudo é possível. Então, a gente comemora os aniversários do bebê, incansavelmente, pelo resto da vida dele. Uma indústria inteira hoje é dedicada a servir esse segmento, esse filão do mercado, a gente pode dizer assim, né? Tem, tem toda uma indústria de bolos de aniversário, de festas de aniversário, de fotografias, de surpresas de aniversário e, claro, cartões de aniversário. E por aí vai, né? Está tudo a um clique de distância. Além disso, sem que seja sequer necessário levantar um dedo, a mídia social torna impossível para qualquer pessoa esquecer um único aniversário, nem que seja o do gato. Sempre é possível esquecer, mas é bem mais difícil, né? Já de concordar que está bem mais difícil. Porque alguém vai lembrar a gente, né? Então, isso é a nossa cultura. A gente adora aniversário, mais ou menos. Mas, enfim, a gente lembra, né? Agora, ao contrário de nós, os grandes mestres Mahayana, eles pensavam que o nascimento, vejam só, ele é um obstáculo muito mais difícil de ultrapassar do que a morte. Vejam que interessante. É um pouco improvável, né? Até um pouco contraintuitivo. Por exemplo, Nagarjuna, o grande Nagarjuna, o grande Mahasiddha, erudito da Índia, ele disse ao seu amigo, o rei, que para uma pessoa espiritualizada, o nascimento é muito mais perturbador e problemático do que a morte jamais poderia ser. Vocês vejam só que interessante, né? Ele vai explicar agora por quê. Por exemplo, por que as pessoas espiritualizadas valorizam mais a morte do que o nascimento? Ou por que que o nascimento seria tão perturbador nessa visão como ele traz, né? Ele diz assim, o nascimento, ele é o único evento da vida sobre o qual nós não temos absolutamente nenhum controle. Nós saímos do corpo da nossa mãe sem que nos tenham perguntado nada. Não temos direito de opinar sobre o lugar onde nós vamos nascer, quem serão os nossos pais, o dia, a hora do nascimento, e nem para começo de conversa se deveríamos ter nascido. Todas as circunstâncias estão fora do nosso controle. Isso quando a pessoa ainda não marca cesariana por conta do mapa astral, né?
Eu conheço alguns casos assim, pessoas, os pais dizendo não, não vai nascer escorpião, vai nascer libriano. Aí dá um jeito de fazer aquilo assim no limite ali do dia de outubro para não dar chance da pessoa nascer escorpião. Mas o karma é infalível, sempre dá um jeito de aparecer um escorpião em algum lugar e aí fica bonito de ver. Mas aí, coitado bebê que tinha o seu karma para alguma coisa, acabou sendo sujeito a essas coisas, né? Todas as circunstâncias estão fora do controle. Saber que nós nascemos não ajuda em nada, em nenhum estágio da vida. Enquanto saber que a morte é inevitável, nos incita a valorizar constantemente o que nós temos agora, aproveitar o tempo, né? Saber que vamos morrer nos ajuda a fazer o melhor possível da nossa vida. Saber que a morte é certa e iminente é o que nos possibilita amar e nos mantermos sãos. Também é o que evita que a vida mundana nos deixe insensíveis e entorpecidos. Para quase todos nós, a vida é intoxicante, e pensar sobre a morte pode ser o único método disponível para nos deixar sóbrios, que é como se desmagnetizasse um pouco, né? Qual é o sentido dessa loucura toda? Aí a gente consegue diminuir um pouco, né, o ritmo daquela loucura toda. Se você nasceu, você vai ter que morrer. E se você estiver morrendo, você vai ter que renascer. É uma coisa que a gente nunca lembra, né? Porque em grande parte dos casos a gente pensa, bom, uma desgraça, eu tô morrendo. Ou às vezes a gente pensa, ah, que bom, mas vai ter que. É tipo o filme aquele, né? A gente renasce. A gente vai ter que renascer. Como podemos interromper esse jogo cíclico de nascimento e morte? Essa é a pergunta. Aí ele diz, reconhecendo o estado desperto. Uma vez que você tenha acordado ou se iluminado, deixará de reunir as causas e condições que resultam em morte e renascimento. Só que até que isso aconteça, porém, você renascerá e você morrerá. E aí você renascerá e aí você morrerá, uma vez após a outra. É só a gente olhar em vida, né? A gente morre numa coisa, já renasce em outra. É instantâneo. O renascimento é sempre instantâneo. Como nascimento e morte, eles são inseparáveis, nós deveríamos lamentar o nascimento, tanto quanto lamentamos a morte. Ainda mais hoje em dia. Ele dá uma constatação bem interessante aqui, né? Ele diz assim, por exemplo, pense só por um segundo em tudo que os seus filhos vão passar quando forem adultos. A gente não necessariamente olha isso, mas isso aqui é muito interessante. Tudo que eles vão passar quando forem adultos. E o mundo está ficando bem complicado. Sempre foi, né? Mas um dia a sua filha vai entrar num shopping e ela vai ficar fascinada com todos aqueles fenômenos tentadores. Se os batons vermelhos e brilhantes já são absolutamente irresistíveis, o que dizer então dos artigos de papelaria? E a partir daí não há como evitar o mundo dos cafés gourmet e do Starbucks, ou a moda e os resorts de bem-estar, ou as contas bancárias, o conceito de dinheiro e toda a frustração que vai vir para cá e para lá, né? Uau, a vida dela vai ser dureza. Hum. Então é interessante, né? Porque ele dá uma contemplação de quando está começando alguma coisa. Depois de um tempo vai dando um cansaço. Porque é como se a gente fosse vendo aquele filme repetir. E aí pensei, e aí, por que que eu vou entrar nisso de novo, né? A gente precisa de uma boa razão. Ele não vai aqui ainda, né? Agora ele começa a pensar, bom, mas e aí, é só desgraça? Como fazer?
E a morte, ela tem um lado positivo? Não tem que terminar bem hoje, né? Porque senão semana que vem a gente não tem quórum. E a morte tem um lado positivo? Encarar a morte nos ajuda a apreciar o que significa estar vivo. Mas hoje em dia, muito poucos pensam assim. A maior parte das pessoas do nosso tempo vive às cegas, ignorando por completo que a morte é inevitável e imprevisível. Então aqui ele começa a trocar de assunto, que ele vai começar a mostrar para a gente a natureza de Buda em todas as coisas. E é super bonito isso aqui. Mas daí a gente deixa isso aqui para a semana que vem, para a gente poder conversar um pouco, porque ele trouxe coisas muito legais aqui, muito preciosas assim para a gente ir olhando, né? E enriquecendo o nosso dia a dia, como se a gente tivesse que todo dia, se a gente pudesse ler um trecho disso daqui e ficar digerindo ao longo do dia, né? A gente vai ficando exposto às coisas e vai olhando à luz dessas coisas que ele trouxe aqui, né? A morte, ela marca o fim de um período de tempo. Tem várias frases interessantes aqui, né? Que é a morte da morte é o nascimento. A gente vai vendo essa noção da gente trazer um olhar que vai contemplando ciclicamente as coisas, né? Mas tem um tempo que segue para além daquilo tudo. Como pegar emprestado esse olhar e usar ele, né, nas coisas que a gente tem vivido. É um pouco o que ele gostaria que a gente fizesse, né? Oi, Lana, por favor. Oi, Henrique. Oi, pessoal. Boa noite. Vocês Boa me escutam noite. bem? Te escutamos bem. Eu tava ficando meio assim triste com esse texto. E aí, assim, você falou uma coisa que despertou uma situação que tá acontecendo comigo essa semana, né? Que é isso, assim, a gente, na própria vida, a gente tem um renascimento, né? E é interessante como as pessoas se irritam quando você não quer renascer, né? Uhum. Eu terminei o doutorado, eu terminei não, né? Eu apresentei defendi a minha tese, né? E aí, a primeira coisa que me perguntaram, assim, eu tinha acabado de terminar a defesa, né? A primeira Morreu. coisa, assim, morri, né? Aí, terminou a defesa, a pessoa olhou para mim e falou assim: vai fazer pós-doc? Aí eu falei assim: não, eu queria só almoçar. Aí a outra falou assim: ó, vai abrir concurso para a universidade. Eu falei assim: legal, valeu, assim. E eu morrendo de fome, né? Só queria almoçar, sabe? E tá sendo isso a semana toda, assim, tipo, Uhum. a pessoa me dá parabéns, né? Sabe que eu terminei, me dá parabéns e fala assim, e agora, você vai fazer o quê? Eu falei assim, não, eu continuo viva e continuo fazendo várias coisas, né? Assim, eu não preciso, né? E aí eu falei assim, gente, eu não quero. O pessoal falou assim, vamos fazer happy hour. Eu falei assim, eu não quero, porque todo mundo vai chegar para mim e vai perguntar, vai fazer o quê agora? Como se a minha vida tivesse acabado, né? E as pessoas se irritam comigo. Isso é o que eu acho impressionante, assim. Eu falo assim, não, mas é isso mesmo, você merece um período sabático. Como se eu estivesse fazendo uma coisa errada e não começar outra coisa, sabe? E não já ter um plano, na verdade. O ponto é nem começar, é ter um plano, né? E aí eu tô me recusando um pouco a renascer. Uhum. Uhum. Mas, mas assim, para mim, essa parte de todo o texto, né? Assim, eu tava ficando meio triste, meio vendo o quanto eu tava apegada à minha vida, o quanto eu tô cheia de planos, né? Mas, assim, para mim fez muito sentido isso de que na própria sequência da vida, né, a gente vai renascendo, assim. Uhum. Uhum. A gente vai sendo Só empurrado isso para mesmo. renascer, né? Porque Nossa, as pessoas ficam com é, raiva. a Gente, a gente vida é minha. a gente vai sendo empurrado. Guardado as proporções é a gente quando estava lá dentro, assim, né? Teve uma hora que a gente foi empurrado para nascer, assim, sem escolha, né? Hum. Mas se a gente pode aproveitar e não conseguir não renascer rápido, né? Dá a chance de escolher algumas coisas, né?
Hum. Boa sorte, dona. Obrigada, Henrique. Oi, Vânia. Oi, Henrique, boa noite a todos. E aí, tá É, melhor? tô me recuperando, mas já tirei os pontos, então agora já tá mais tranquilo. Legal. Mas é até um pouco sobre essa experiência que eu quero falar, porque eu tive uma experiência muito louca no domingo. Assim, uma coisa de eu ver que ponto faz a loucura da mente, né? Assim, nossa paranoia. Então, eu já fiz essa cirurgia faz 15 dias, né? E foi a primeira vez que eu fiz uma cirurgia assim, que eu ia tomar uma anestesia geral, enfim, então eu já tinha pensado um pouco sobre essa questão da morte, porque eu falei, não sei o que vai acontecer comigo, eu nunca tomei Hum. uma anestesia, né? Vai que eu morro lá com anestesia geral, o que que vai acontecer comigo? Mas enfim, então eu meio que tinha olhado um pouco para essas coisas e assim, tá tudo bem, a vida assim, tá em paz aqui. Se acontecer alguma coisa agora, eu não tinha um desespero enorme. Mas, enfim, a cirurgia deu tudo certo, depois foi dando tudo certo. Mas, depois da cirurgia, nos últimos, a partir de, sei lá, depois do sétimo, oitavo dia, eu comecei a ter um leve sangramento. E eu, assim, eu não devia estar tendo aquele sangramento porque eu tinha feito uma esterectomia, eu tinha tirado meu útero, enfim, por que que tá sangrando, né? Aí começou, né, a dar um, um pavorzinho, assim, e essa questão da morte foi ficando um pouco mais, vindo um pouco mais à mente. Aí tudo era bem pouquinho, eu fui deixando passar, eu ia só voltar no médico essa semana, enfim. Quando chegou no sábado, eu estava sangrando um pouco mais. Nossa, mas foi um desespero na minha mente. Foi uma coisa assim, Henrique, de eu observar tudo aquilo que estava brotando dentro de mim, foi uma coisa assim muito incrível. Não sei se é porque eu também estava ouvindo o Retiro da Morte, né, do Lama, e Uhum. na aparência eu tentei, foi uma boa prática, eu tentei praticar o tempo inteiro, claro, né? Mas, assim, a minha mente foi criando uma paisagem de um lugar muito escuro, né? Muito amedrontador, assim mesmo, da morte. Só que eu pensava, aí eu tentava observar aquilo tudo e eu falava, tá, eu não tô morrendo, meu corpo tá bem, eu tô bem, não tô com febre, não tô com dor. Eu não sei, alguma coisa está acontecendo, mas acho que não é nada grave. Mas, assim, nada disso funcionava. O que estava me chamando a atenção era para aquele lugar que a minha mente tinha ido, né, de pavor e de medo, e a minha vontade só de querer fugir daquele lugar, de sair daquele lugar. Aí eu pensava, eu praticava, falei, tá, não tenho que fugir, eu tenho que ficar aqui e olhar para esse monstro que está surgindo na minha frente agora, né? E eu fazia essa prática, mas eu fazia essa prática assim, né? Tudo meia boca. E foi muito ruim, assim, o meu domingo. E aí eu liguei para a médica, era domingo, tá? Eu falei, não posso nem ver a médica hoje. Ela falou, tá, você fica de repouso aí hoje e amanhã você vai no consultório e a gente te vê. Eu falei, tá, tudo bem. Então, eu tentei passar um domingo mais tranquilo, mas esse internamente a mente ia para a mente estava muito Uhum. num lugar muito apertado, e isso me fez lembrar das deidades iradas que o Lama fala que a gente está falando, né? Que é o que a Uhum. gente que a gente vai encontrar ali, né? E agora no nesse texto, né, quando o Trumpa fala que, ok, se a gente está tendo só se a gente tem só uma vida boa, na hora da morte vai ser muito mais difícil. Porque isso, assim, era muito bobo, na verdade, porque eu não estava morrendo literalmente, mas assim, internamente é como se eu estivesse morrendo. Aí eu tentava observar as identidades, as minhas expectativas, eu tentava observar tudo e ficar nessa consciência só de observar. E aí eu vi que, falei, gente, se esse pouquinho de sangue está me levando para esse lugar, o que que vai acontecer realmente na hora da morte, né? O que que vai? E se eu tiver realmente uma coisa mais séria, uma doença mais séria agora ou em outro tempo, para que lugar vai a mente? E se eu morro nesse momento?
dizer, eu vou para o reino dos infernos, né? Porque é lá que a mente está. Então, assim, foi uma experiência bem forte. E aí, assim, no fim do dia, aí eu me propus a fazer uma prática realmente de meditação silenciosa e realmente ficar com aquela energia, porque eu percebi aquela energia toda, né? E aí, num determinado momento, assim, eu pensei, eu pego na mão de Tara. Aí, quando eu falei que eu pego na mão de Tara, o mantra do Tara não saiu mais da minha mente. Eu fiquei repetindo o mantra na mente, assim. Isso já tinha acontecido na morte do meu pai, só que era com um gatê, gatê para gatê. O mantra grudou na minha mente, eu fazia todas as coisas e o mantra ficava na minha mente. E agora aconteceu com o mantra de Tara novamente. Aí, enfim, eu dormi, eu tentei ficar calma porque minha filha estava aqui, eu não queria deixar ela preocupada. Eu dormi com esse mantra, só sei que na segunda-feira, quando eu acordei, aquilo tudo tinha, assim, evaporado. Aquele lugar Hum, tinha sumido da minha mente. Eu não estava mais naquele lugar, eu podia pensar sobre o assunto, eu podia ver o sangue, que aí minha mente não ia mais para aquele lugar, assim, sabe? E para mim foi bem importante, porque eu queria sair desse lugar sem estar ligada ao, ao fato da médica me falar, ok, não tem nada, entendeu? Tá tudo bem. uhum, E no final estava tudo bem mesmo, assim, não era nada grave. Mas assim, eu fiquei um pouco feliz de pensar que eu consegui sair daquela paisagem mental antes disso acontecer, assim, para mim uhum, foi uma experiência uhum. bem forte. Eu não consigo nem passar aqui para vocês, mas foi bem forte, assim. Que legal. É isso, eu só queria compartilhar, porque foi bem intenso mesmo. Viva a É. Tara. Viva a Tara! Viva a Tara! Obrigado, Vânia. Oi, Ivan. Não abriu teu microfone ainda, a gente ainda não te ouve. Pronto, eu não estava achando o microfone para desativar, para ativar, né? Então, eu estou, nesse momento, renascendo como psicóloga paliativista. E um comentário que você fez é que eu vou começar a voltar a atuar nessa área. É um comentário do texto, né, que você fez, a questão de dar a real, né? Como é que Uhum, a gente trabalha isso em cuidados paliativos? A gente faz algumas perguntas, né? O que é que a pessoa direcionada ao paciente sabe sobre a doença? O que é que ela sabe? E o que é que ela gostaria de saber? Então, assim, a gente, tipo assim, a gente não joga a realidade na cara da pessoa. Você tem que saber o que está entendi. acontecendo. A gente abre um espaço para que a pessoa tire todas as dúvidas, porque às vezes a pessoa não está preparada e a pessoa não quer ouvir. Né? Então a gente não Uhum, diz, né? A gente abre uhum, uhum. espaço de conversa. E na hora que ela quiser saber mais, sabe que pode lhe procurar e que você vai dar todas as informações que ela quiser saber. Uhum, Era só uhum. esse comentário. É cuidadoso, né? Que É, ótimo, é. mas A gente cuidadoso. pergunta Com o que é que certeza. você já sabe e o que é que você gostaria de saber. Tem gente que quer dizer, que diz, eu quero saber tudo. Tem gente que diz, eu não quero Uhum, saber. Não quero saber o que é que está uhum, acontecendo. Não, uhum. não quero saber. E aí a gente respeita, né? Com Mas a certeza. gente, se você quiser saber, estamos aqui para dizer tudo que você quer saber. Até, a Faz gente muito vai até onde sentido. a pessoa é que dá o limite, né? Até onde Uhum, quer ir, né? uhum, Naquele uhum. momento, porque no momento ela pode dizer, não quero saber agora, mas daqui a pouco não, agora eu quero saber, né? Então a gente vai respeitando. Que ótimo. O Leonardo Castro. Oi, Boa oi noite. pessoal, oi Henrique.
boa noite Boa todo noite. mundo. Ah, na verdade, ao longo da tua leitura, eu tive três pontos que me chamaram mais a atenção, né? Uhum, E o primeiro deles é quando ele transmite aquela instrução da meditação, de observação dos pensamentos, né? uhum, Eu me uhum, lembrei de uma instrução do Lama Yeshe que é bastante parecida, né? Com algumas diferenças, assim. Então, a instrução do Lama Yeshe é no caminho de você observar. Aí o Lama vai já nomeando, né? Ele já vai dando os nomes. Então ele diz assim: como que o seu ego identifica aquele pensamento e como que ele reage a ele, né? Então, se você tiver algum pensamento bom, né? Observa como o teu ego tem aquela tendência de gerar um apego, né, àquele pensamento. Mas uhum, é só para observar, né? Então é igual como ele estava sugerindo. Então apenas observe isso. Da uhum, mesma maneira, uhum, quando tiver algum pensamento negativo, observa uhum, como teu ego tem a tendência de rejeitar aquele pensamento e olha para aquilo, né? Então eu me lembrei muito dessa instrução do Lama Yeshe a partir dessa instrução que ele deu aqui no livro, né? Então, esse foi o primeiro ponto, assim. O segundo foi com relação a toda a passagem, na verdade, desse trecho inteiro que você leu, que me remeteu bastante ao Lanrim, né? uhum, Quando a gente está fazendo as contemplações da morte no Lanrim, tem aquela meditação específica que uhum, ele indica como sendo meditar sobre a morte usando 9 maneiras de pensar, né? E aí é essa etapa da contemplação que ele diz, né? Então, 3 maneiras de pensar para nos convencermos de que a morte é certa. Então, a primeira, a morte virá com certeza e nada poderá impedi-la. Então, em diversas passagens ele vai tratando disso, uhum, né? Segundo uhum, ponto, a duração de nossa vida não pode ser prolongada e diminui continuamente. Também foi me chamando a atenção nas passagens, né? E a terceira, a morte virá de qualquer maneira, tenhamos ou não arranjado tempo para praticar o Dharma. Essa é para convencer de que a morte é certa. Aí tem 3 mais para convencer de que a hora da morte é incerta, né? Então, a primeira, a duração de vida dos seres deste mundo não é fixa. A segunda, existem mais condições conducentes à morte do que à sobrevivência. E a uhum, terceira, o corpo humano é muito frágil. E, por último, a maneira de pensar para nos convencermos de que somente a prática do Dharma poderá nos beneficiar, né? Do texto do Lanrim. Então, a primeira, ele diz que a riqueza não pode nos ajudar na hora da morte, que os amigos e parentes não podem nos ajudar na hora da morte, e que até o nosso próprio corpo é inútil na hora da morte. Então, ao longo dessa passagem inteira, cara, tu foi narrando e eu fui assim só lembrando de cada um desses pontos, assim. é, E é muito interessante essa perspectiva sistemática, né, que o Lanrin ele vai apresentar, né? Então, enfim, esse era o segundo ponto. E por último, só para eu encerrar, a, aquela parte que ele fala que se você realmente deseja encerrar, né, com esse ciclo aí, a primeira coisa que você tem que fazer é deixar de renascer, né? E aí você trouxe essa perspectiva da iluminação do Nirvana, né? E aí é engraçado, na hora que você leu, eu pensei que, assim, pode parecer contraditório, uma vez que os ensinamentos do budismo, eles nos levam àquela ação de beneficiar os outros seres, né? Então, o Nirvana, na perspectiva do Mahayana, ele
não é o nosso objetivo final. O nosso objetivo final é a Bonitita, né? Uhum. E aí foi tão interessante quando ele trouxe isso, porque mostra essa perspectiva ampla mesmo, de dizer assim, ó, tu é que escolhe, assim, então se tu quiser realmente não renascer mais, apenas atinja a iluminação e não renasça mais, né? Então, assim, eu achei muito interessante toda a passagem e obrigado aí pela atenção. Lana, parabéns, amiga. Você é de onde, Leonardo? Eu sou aqui de Fortaleza. Fortaleza também. Legal. Com certeza, esse trecho do Dzonza, ele super casa com o Lanrim. Eu acho que como ele quis trazer isso de uma forma mais aberta para as pessoas, ele não fica com uma cara tão acadêmica, né? Que às vezes os textos dos Lanrim têm, né? Que eles subdividem aquilo em vários itens, né? Que ajuda a pessoa a memorizar, né? A sistematizar. Mas aqui, como ele está conversando, ele fala as mesmas coisas, só que de um jeito mais solto, me parece, né? Mas é isso. Obrigado pela tua contribuição, super boa. Obrigado. Oi, Clepson. Olá, boa noite, Henrique. Tudo bem? Tudo bom, Quanto tempo? cara? Bom te ver aí. Quanto tempo? Então, Henrique, tu sabe, né, eu já estou no budismo, no SED há alguns anos, né? Sim, sim. Mas essa parte da morte, do estudo dos bardos, eu Uhum, nunca contemplei, nunca aprofundei, né? Somente agora, recentemente, após alguns eventos de morte na família, eu comecei a ver alguns livros. uhum, E esse é um deles, né? Então, aí nesse texto aí do primeiro capítulo, a gente vê muito a palavra renascer, uhum, renascimento, aparecendo frequentemente, né? E essa é uma palavra que eu tenho um pouco de dificuldade de entendimento, tá? Eu até sei que no budismo, diferentemente de outras religiões, não existe o conceito de alma que renasce, né, de consciência que renasce. Então, eu fico com uma certa dificuldade de entendimento desse termo, né? Porque se a gente for no dicionário, sinônimos de renascer, a gente vai encontrar ressuscitar, reviver, reaparecer, né? Então, se você pudesse, por favor, elucidar essa dúvida bem básica, né? O que é que renasce? O que é que ressurge? É uma energia? É o karma, né? Que eu já ouvi falar algumas vezes, somente para esclarecer esse ponto. Obrigado. Eu acho que ele vai. Esse tema é muito importante. Eu acho que ele vai voltar, assim, né? Mas só para a gente ter alguma coisa para pensar, eu lembro de um mestre Zen que perguntaram exatamente isso para ele, né? O que que renasce? E ele diz o que renasce é o voto. Essa ideia é tão interessante. O voto é assim, é como se a gente tivesse feito votos de que algumas coisas, aquilo vai ter que dar certo. Eu vou fazer aquilo. Isso é o que nos faz renascer, porque a gente tem uma energia de que aquilo a gente não vai desistir, enquanto aquilo, e seja lá o que seja esse aquilo, né, aquilo acontecer. Então é como se essa energia ela fizesse ah, a gente renascer e a gente seguir adiante, né? Aí a gente vai olhando para dentro, a gente vai vendo que tem regiões nossas que a gente quer que aconteça, né? Pensa, mas eu queria fazer um retiro ainda, ou eu queria sair dessa cidade, ou eu queria casar, ou eu queria passar num concurso, ou eu queria alguma coisa, né? A gente tem uns votos desses, assim, escondidos, né? Ou não tão escondidos, e eles vão fazendo a gente renascer. Eles vão fazendo a gente renascer não só em vida, mas de vida para outra vida, né? Se a gente quiser olhar nessa perspectiva, assim, quase cósmica, né? Mas são votos que a gente fez, né? Aí a gente vai olhando, a gente vai vendo. Então, é uma outra forma de falar do karma, né? Mas é um pouco nesse sentido. Aí tu não encontra um alguém ali dentro, né? Mas tu encontra uma direção que a gente realmente quis andar, né? Em direção a ela, né? Mas vai voltar esse tema, nós vamos chegar lá de novo com mais tempo, vai dar certo.
Obrigado. Oi, Ana. Oi, Henrique, boa noite, Boa tudo bem? noite. Bom te rever. Muito bom, Henrique. Bom, eu tenho uma dúvida, porque amanhã vai ser um dia muito importante. Eu queria uma instrução, porque aconteceu uma situação na nossa família, como acontece sempre, mas aconteceu, uma tia minha está com câncer. E quando Uhum, ela perguntou para a gente, mas será que eu vou morrer? A família inteira, para, vamos ser como todas as famílias. Imagina, isso não vai acontecer. uhum, E a coisa evoluiu de um tanto que realmente ela já foi entubada, já está realmente na parte final. E todo mundo que vai visitá-la, até onde eu sei, fala, mãe, força, força, você vai conseguir, você vai. E aí eu fui avançando na leitura do livro. Primeiro, uhum, já me chocou aquela frase que, tipo, você tem que falar para a pessoa que está morrendo que ela está morrendo. E eu já senti uma culpa ali naquele momento imensa. E uhum, aí eu fui avançando no livro e vi as instruções sobre o bardo. E aí uhum, chegou na parte em que as instruções são falar para ela que ela está morrendo, que ela está sentindo a perda do elemento terra, perda do elemento água, do fogo. uhum, uhum. Começou a me dar um desespero, porque eu fiquei. Ela não é católica, ela não segue nenhuma religião, nada em específico. Uhum. E assim, eu não sei até que ponto eu devo fazer isso? Vai ajudar? Ou eu vou estar sendo invasiva? Até que ponto pode ajudar? Eu acho que vai depender da tua sensibilidade na relação com ela, um pouco como a Vanessa estava trazendo, né? Por exemplo, se a pessoa é praticante, um caso, vamos começar com um caso bem específico e particular. Se a pessoa foi praticante, a pessoa ouviu ensinamentos, a pessoa praticou, gerou essa aspiração de tornar o evento da morte dela em prática, que é um contexto muito específico, ela já ouviu, ela já praticou, ela já tem uma noção. Então, nesse momento, ter alguém junto que vai dando a real pode ser super útil, porque ajuda a pessoa a entender nos processos de dissolução o que está acontecendo. Aquilo não é uma novidade para ela. Então, ela vai tendo esses elementos. Mas se a pessoa nunca pensou, ela nunca foi introduzida, é tudo extraterrestre, aquilo talvez não ajude. Mesmo em coma. Aí é melhor a gente rezar pela pessoa. A gente Lá, rez... De rezar, a gente pode recitar um mantra, mas aí é uma coisa assim, é como se o tempo prático tivesse passado, sabe? A gente pode dedicar as práticas para ela e a gente pode tentar, tanto quanto possível, cuidar dos que estão ao redor, para eles não piorarem a situação, como ele estava contando naquele trecho do texto, né? Então, mas é um pouco delicado, vai depender um pouco, tá todo mundo sensibilizado nesse momento, né? Então é como se não tivesse uma receita pronta do que fazer, né? Então talvez um ou outro tenha uma sensibilidade que a gente sinta que pode conversar alguma coisa. Se ela está inconsciente, a gente pode dedicar as práticas para ela. E se a gente tem um nível de proximidade, a gente pode, num certo momento, chegar no ouvido dela, mesmo que a gente imagine que ela está inconsciente, e a gente pode agradecer ela, pode dizer coisas boas para ela, como a vida dela foi boa, ela viveu uma vida boa, que ela realmente cuidou dos outros, que ela aproveitou o tempo e que ela fique bem. Essas coisas elas não são contraditórias com os ensinamentos, né? Mas a gente ajuda a pessoa a descansar e ela se despreocupar com quem for ficar, né? Se aquilo for chegando num momento que vai ficando irreversível, a gente pode dizer, olha, pô, não te preocupa, se tu sentir que tu precisa descansar, tu descansa que a gente vai ficar bem. Nós vamos ficar bem, tu não te preocupa com a gente. A gente diz isso de um jeito suave, mas a gente diz não como alguém que está ali dando uma real de Manjushri, né? Mas a gente está ajudando a pessoa a eventualmente se despreocupar
Porque às vezes o que acaba acontecendo é que os que estão ao redor seguram a pessoa, né? Exato, é isso que eu sinto, que ela não solta, É, sabe? Ela, ela, ela não vai. é, ela não vai porque ela está preocupada com os que estão ao redor, é óbvio. Aí se a gente vai, não, relaxa, nós vamos ficar bem. O pessoal que está acima, eles vão superar, vão ficar bem, a gente vai se apoiar e a gente vai ajudando ela a fazer essa passagem bem, né? A gente vai rezar por ela, não vai dar briga, a gente vai ajudando a comunicar isso de alguma forma, né? Obrigada, E Henrique. tem relatos assim que a gente vai vendo que a pessoa faz isso em questão de pouco tempo, a pessoa vai assim. É muito impressionante. E se é possível dizer isso presencialmente, isso é dito, às vezes é dito à distância, também funciona. Eu já vi relatos assim, a pessoa parar, a pessoa como que entrar numa meditação e a pessoa resolver aquilo à distância, porque é nesse momento o aspecto grosseiro ele está se desmanchando, mas esse aspecto sutil ele segue presente e ah, ele não está fisicamente circunscrito ao corpo, o aspecto sutil. Por isso que essas coisas funcionam, né? Normalmente ela vai pouco a pouco se desvencilhando do corpo, ela vai ficando mais leve, mais livre nesse sentido, né? Por isso que essas práticas aparentemente a uma distância geográfica também funcionam. Muita metabávana para ela, né? Puder fazer assim, muita metabávana para ela, muita metabávana para os mais próximos, né? Isso é sempre bom. E se tu tiver algum momento quiser recitar o Sutra do Coração, é considerada uma das práticas mais fortes também, que mais potentes assim que a gente pode fazer também, né? Porque ela é uma prática que não importa se a pessoa é budista, não é budista, a pessoa é brasileira, não é brasileira, tem um poder ali nessa prática, né? De atravessar a solidez da realidade, né? Aí não importa que tipo de realidade está surgindo para a pessoa, mesmo num bardo, aquilo funciona, né? Então isso pode ser feito também. Mas depois tu passa também o nome dela pra gente, a gente dedica nas práticas aqui. Faço sim. Obrigada, gente. Obrigada, Henrique. Obrigado. Então tá, gente. Nós vamos ficar por aqui hoje e domingo a gente tem outro estudo, né? Semana que vem a gente continua desse ponto do texto ali que a gente parou. A gente vai fazer dedicação. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. King Lup Chosun Ring Lu Che Zan Lin Sa Sun Cha Pa Pel Dru Ju Chosun Não Adam Midrau Do Sung Ge De Show